aqui é a Jill, e sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer a configuração da VRAM para sua APU AMD Ryzen. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando seu like e venha entender um pouquinho mais sobre algumas configurações de BIOS. Bora lá! Que a gente precisa começar a conversar é construir um pouquinho de conhecimento em relação ao que é essa VRAM, por que ela precisa ser configurada, e aí a gente vai entendendo depois como fazer essa configuração. A primeira coisa que é importante a gente ressaltar é que quando falamos de uma APU, estamos falando então de um processador que vai ter dentro do encapsulamento dele também um chip gráfico. Quando você compra uma placa de vídeo dedicada, ela é bem maior que um processador e nela vai ter também os módulos de memória específicos para a placa de vídeo. Quando a gente tem uma APU, não vamos ter então a parte das memórias dedicadas ao vídeo. E é aí que vai entrar então essa configuração que a gente vai falar no vídeo de hoje. Basicamente então é aqui que vai entrar a memória RAM. Ela vai ser compartilhada entre o processador e o chip gráfico. Então ela vai ser RAM e VRAM. VRAM de vídeo RAM, tá? Então é basicamente memória para o processador e memória para o vídeo. Normalmente o foco maior da memória RAM é a conversação entre o processador e o sistema de armazenamento. Então você vai ter ali dentro da memória RAM os arquivos que você carregou, né, os seus programas que você abriu, os seus Word, Excel, os seus jogos, o próprio sistema operacional, que também é um software, que também é um programa, eles estão contidos na sua memória RAM. Tudo que está aberto dentro do seu computador está na memória RAM. Isso significa que agora a sua RAM, que antes ela tinha muito mais foco em só manter os seus arquivos abertos de uma forma fácil para o seu processador acessar, ela também vai estar fazendo essas mesmas coisas para a sua placa de vídeo. Então você vai ter uma capacidade reduzida na sua memória RAM, então menos programas poderão ser abertos. Essa informação é importante justamente para você fazer a configuração de uma forma que atenda às suas necessidades. Se antes você tinha 16 GB de memória RAM e podia abrir várias abas do Chrome, agora você vai abrir um pouquinho menos de abas porque uma parte dessa memória vai estar dedicada ao vídeo. Agora que você já entendeu toda a parte básica, a gente vai conversar um pouquinho sobre as possíveis configurações e como que você vai conseguir entender qual a configuração que vai atender a sua necessidade conforme o computador que você tem na sua casa. Quando você acabou de fazer a instalação da APU no seu computador, a BIOS vai puxar uma configuração padrão que é a automática. Vai ter lá Auto. E basicamente essa é uma configuração que ela vai funcionar para todos os computadores. Para os computadores que têm 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB e o infinito e além. Ela não vai tirar o máximo proveito de desempenho, mas ela vai garantir que tudo vai funcionar perfeitamente. Vão existir alguns ajustes finos em que você vai tirar essa configuração automática e vai definir uma capacidade específica e fixa da sua memória RAM dedicada especificamente para VRAM, ou seja, memória dedicada à sua placa de vídeo, ao seu chip gráfico. O maior benefício de você fazer esse ajuste fino específico de memória RAM e memória de vídeo é que justamente você entende quais são os aplicativos que você utiliza, quais são as necessidades de memória RAM ou memória de vídeo. Por exemplo, se você joga, o seu foco é jogar, você quer jogar numa resolução HD ou uma Full HD, você vai precisar colocar um pouco mais de memória de vídeo. Mas se o seu foco é a produtividade, você vai precisar abrir vários programas, arquivos diferentes no seu computador, você não vai querer sacrificar a sua memória RAM. Então, como você entende as suas necessidades e qual é o seu computador, quanto de memória de vídeo que tem no seu computador, você vai conseguir fazer esse ajuste fino e tirar muito mais proveito. O maior benefício desse ajuste fino em jogos não é nenhuma quantidade maior de frames, dos frames máximos, mas na verdade você vai estar aumentando a fluidez e o equilíbrio dos frames, porque a quantidade de quedas bruscas de frames e até paradas, travadas no seu jogo vão ser menores. Cada vez que a capacidade da memória de vídeo, a VRAM,
ela se sobrecarregar e der gargalo, você vai sim ter algumas quedas de frames ou até algumas travadinhas. Então, quando você coloca no automático, como ele não faz nenhum cálculo de qual é a quantidade de RAM que você tem no seu computador, você pode ter 32 GB de RAM. Ele não vai utilizar tipo 4, 8 GB. Você precisa fazer essa configuração de uma forma mais manual. Falei bastante sobre ajustes finos, então vamos entrar um pouquinho mais para a parte dos números. Especificamente essas configurações dentro da sua BIOS, elas vão estar em diferentes locais e posições dependendo do fabricante da sua placa-mãe. Então aqui a gente não vai conseguir te passar exatamente o caminho que você vai fazer para chegar nessa configuração. Acesse o site do fabricante e converse com ele para entender como fazer a configuração na BIOS de cada fabricante. Focando aqui mais para os gamers, se vocês têm apenas 8 GB, é interessante você colocar de 1 a 2 GB especificamente para a sua VRAM. Caso você tenha um pouquinho mais, uns 16 GB, você já pode colocar 4 GB para a VRAM. É interessante vocês sempre fazerem aquele ajuste fino e colocar, por exemplo, a menor opção, que vocês acreditam que já vai atender a necessidade de vocês. Dá uma testada, verifica qual que está sendo a queda de frames, a taxa máxima de frames e depois passa para a próxima configuração. E aí vocês vão conseguindo entender qual que, dependendo do jogo que vocês estão querendo jogar, qual que é a configuração que mais se encaixa. Você só vai conseguir alocar 16 GB se você tiver 32 GB pelo menos de memória RAM. Caso você tenha 16 GB de memória RAM, o máximo vai ser 8 GB e caso você tenha 8 GB, o máximo vai ser 4, ou seja, vai ser 50% da sua quantidade máxima de memória RAM. Falando em outros extremos, a quantidade mínima que você precisa alocar se você não utilizar a configuração automática é 64 MB. Mas vamos pular para a parte dos GB direto e vamos então comentar que você pode colocar 1, 2, 3 ou 4 e a partir dos 4 GB vai ser sempre vezes 2, então 4, 8 e 16. Lembrando que essa capacidade vai depender da capacidade máxima da sua memória RAM. Outro detalhe que pode te auxiliar a melhorar o desempenho da sua APU é justamente você investir em módulos de memória com uma frequência mais alta. Então depois que você já tem a capacidade de memória RAM que você gostaria de ter, você pode verificar também módulos com uma frequência mais alta. Porque agora a memória vai conversar não só com o CPU, mas também com a sua GPU. Então você vai conseguir diminuir as latências. A gente tem um vídeo bem específico falando sobre memórias e benefícios que você pode assistir também aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, galera, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo.